Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com Regina Evaristo. Ela é ativista em causas sociais e mãe de Alan Patrick do Espírito Santo. Ele era técnico de enfermagem no Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. E ele faleceu no dia 22 de abril, vítima de Covid-19. Regina, nossa solidariedade em nome do jornal para a família nesse momento e muito obrigada por falar conosco. Gratidão, Camila. Regina, o seu filho ele era enfermeiro no hospital, né? O que ele realizava, o que ele relatava, na verdade, sobre as condições de trabalho lá dentro? Meu filho era técnico de enfermagem na emergência do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, e ele relatava as condições que todos os profissionais estão relatando. Ele era estudante de enfermagem também, o sonho dele era ser enfermeiro, e ele relatava a falta de equipamentos. E eu aprendi essa palavra EPIs através dele, que ele mandava áudios, conversava comigo e me ligava e dizia: minha mãe, nós estamos entregues à própria sorte, nós não recebemos equipamentos. E ele estava bastante atualizado nas questões da mídia, nas questões sociais, e ele me perguntava: minha mãe, tente ver o que está acontecendo. O governo estadual exigiu recursos do governo federal, do presidente Bolsonaro, o presidente mandou os recursos, e nós que estamos na linha de frente, ele era da emergência. E diziam para ele: não precisa, só se coloca esses equipamentos se realmente for confirmado ou suspeito. Mas o meu filho dizia: minha mãe, existe a contaminação cruzada, as pessoas andam pelo hospital e eu estou na linha de frente, minha mãe. E ele dizia assim: se eu pegar, eu posso não sobreviver. Porque a carga viral de quem trabalha na emergência, Camila, ela é muito alta. Os profissionais de saúde sabem que é diferente uma pessoa que encosta numa maçaneta ou num trem uma vez só, e ele que ficava 12 horas, às vezes 24, 48, sabe? Atendendo desse jeito, e ele ficava com uma máscara cirúrgica. Aquela foto ele tirou 2 dias antes de se internar com a máscara. Ele disse: minha mãe, olha como eu estou. E eu queria fazer uma pergunta, sabe? Se o governo federal, o presidente Bolsonaro, mandou os recursos exigidos, eu queria saber, o governador Witzel, onde está esse dinheiro? Agora eu já sei, superfaturado, comprando equipamentos, enquanto a vida, que não pode ser trocada, exatamente, ela se foi. Uma máscara custa muito mais barato, em média 30 a 36 reais, aquele equipamento de acrílico. Eu cheguei a comprar 2 para o meu filho, mas eu não consegui entregar, sabe? E o meu filho, ele morreu por negligência. Ele morreu porque o dinheiro chegou, mas a máscara não chegou. O dinheiro está sendo usado de forma errada, está sendo superfaturado, como eu falei. A gente já sabe que isso está na mídia. E hoje, dia 24 de abril, um dia depois de enterrar meu filho, hoje, eu estou recebendo relatos de profissionais de vários hospitais. Hospitais que deveriam receber equipamentos. As pessoas me ligando do plantão, mandando relatos, dizendo que eles estão tendo que comprar máscara, e sabe qual? N95. Não tem nem aquela de acrílico. Sim, não tem a proteção. Como é que fica na mídia falando para se proteger, para cuidar que é serviço essencial, se o recurso não chega? Eu quero saber para onde está indo esse dinheiro, se não está chegando em quem realmente precisa, porque o equipamento sozinho não vai salvar a vida. Quem salva a vida é o profissional, é o humano que está na linha de frente, é o médico, o fisioterapeuta. Não é só o técnico de enfermagem, não. Eu estou falando do técnico de enfermagem porque eles ficam ali à frente, eles têm contato com as pessoas, com secreção direto, eles recebem as pessoas primeiro. E o meu filho, além de técnico, ele trabalhava na emergência, lá na ponta, lá na entrada. Sim, ele tinha contato, né, com pessoas que chegavam o tempo todo. Direto. Sim, e no atestado de óbito não consta o Covid-19. Isso acabou... Outra coisa, o atestado de óbito não veio com Covid. E eu penso o seguinte, existe um decreto dizendo que antes não se colocava Covid, não estavam colocando Covid, que a gente sabe disso. Depois começou uma enxurrada de Covids. Quando saiu o decreto para fazer o pagamento da pensão por morte para minha nora, para minha neta que receberiam isso, a certidão de óbito do meu filho veio sem Covid. Eu tenho a certidão de óbito aqui sem Covid.
E o Hospital Carlos Chagas nos informou que o meu filho foi internado no dia 10, ele estava bem, até o dia 13, até o dia 14 ele estava bem, ele foi colocado no respirador, porque o oxigênio daquela borrachinha já não estava mais melhorando a saturação dele. Então colocaram no respirador, que é um procedimento médico, um protocolo. E testaram meu filho no Carlos Chagas. Quando testaram, nos avisaram, olha, nós testamos, deu Covid positivo. Então não somos hospital de referência, vamos transferir para Volta Redonda. Ele saiu bem, só no respirador. Saiu no dia 14, deu entrada no Hospital de Volta Redonda às 23 horas do dia 14 de abril. E já deu entrada em estado grave. Eu não sei o que aconteceu entre a saída do hospital e a testagem e a chegada no hospital. Porque depois desse dia, eu só fui ver o meu filho, sabe como? Eu vi o caixão do meu filho. Eu não vi mais o meu filho. A minha nora não viu meu filho. A minha neta não viu meu filho, ninguém viu, porque a gente não pode entrar, não pode chegar perto, nós não sabemos. Sabemos que na certidão de óbito saiu insuficiência, problema renal, insuficiência respiratória, mas não colocaram Covid. Então, salvo engano, eu quero que me perdoe aí os especialistas no assunto, mas qual foi o motivo de não sair Covid? Se o próprio eu imagino do Covid tinha dado positivo, né? Tinha dado positivo, e por isso não deixaram ele ficar lá. E lá ele seria cuidado pelos pares, ele estava no lugar que ele trabalhava, ele estava perto de casa, sabe? A minha nora levava coisas para ele, ia lá, quando testou positivo, não deixaram mais ele entrar, e é incrível, né? Ele já estava contaminado, eu fico imaginando quantas pessoas ele contaminou naquele hospital porque ele continuou trabalhando. E quantas pessoas... É esse o meu clamor hoje, sabe? Estão sofrendo dentro desses hospitais, trabalhando já contaminadas e contaminando outros. Aí eu pergunto, governador Witzel, meu vizinho, eu sempre digo, ele malhava comigo na mesma academia, no country. Meu filho estudou com o filho dele na Estúdio da Criança. E o governador não responde isso. Por que está permitindo? Fique em casa, tem decreto, não pode sair, decidiu recentemente agora que não vai abrir as lojas, decidiu que vai permanecer como está por segurança. Ótimo, precisamos preservar as vidas, sim, mas preservar a vida não é trancar todo mundo dentro de casa e nem dentro de emergência de hospital sem equipamento. Isso é assassinato. Sim, você pede para ficar trabalhando na linha de frente e não fornece equipamentos. E o governo Bolsonaro, o governo federal, a gente sabe, está na mídia, ele mandou os recursos, sim, foi exigido, ele mandou. E onde estão esses recursos? O governador fez guerra com o governo federal dizendo que era para mandar o dinheiro e superfaturou as coisas que a gente já sabe. Ou então, onde está o dinheiro? O governador Witzel, você pode não ser culpado, mas você como militar sabe, você é responsável. Você é responsável pelo Estado e pelo hospital estadual onde meu filho trabalhava. Então eu quero, se você assistir essa reportagem, que você olhe com mais cuidado se existe ainda aquela humanidade. Eu vi muitas vezes quando a gente malhava no leg press. Tá, eu vou dizer uma coisa aqui, eu estou muito triste pela morte do meu filho, mas eu me lembro bem que às vezes ele levantava, ele não gostava muito de limpar o leg press. E eu nem reclamava muito, eu não me importava de limpar para ele. Mas o meu filho morreu, sabe? Eu limpei o leg press para ele e ele não mandou uma máscara pro meu filho, sabe? Sempre nos demos bem, sabe? Como vizinhos, sabe? Eu votei nele, eu fiz campanha para ele, eu acreditei nele como muita gente. E eu não estou chorando só pelo meu filho, que eu sou ativista nas causas sociais, todo mundo me conhece. Eu estou chorando por aqueles que ainda estão lá e que também serão enterrados e que não terão condições. Então ele disse que está com Covid, disse que a esposa também está, só que ele está recebendo um tratamento que os outros que estão lá na linha de frente não estão recebendo, ele está isolado numa home care daquelas, com a Helena também, viu Helena, se você me ouvir, sou eu, a Regina da ONG, e o meu filho morreu, então eu estou fazendo um apelo, onde está o dinheiro que chegou? Que não tem dinheiro para comprar uma máscara. O meu filho me deu luva, sabe? Falou, minha mãe, compra essa luva que é melhor. Compra essa máscara que é melhor para você. E para ele mesmo, que tinha o direito de receber, porque ele não precisava comprar. Ele não recebeu, Camila. Quais foram os sintomas iniciais que ele teve? Ele começou com dor no corpo. Eu estou com chikungunya. E ele me disse assim, olha, eu estou sentindo umas dores como você sente daqui de chikungunya. Ele falou assim, olha, tomara que seja chikungunya, né? Ele falou para mim, mas eu acho que não é, eu acho que é Covid. Mas ele não acreditava que ele fosse ficar pior. Ele não acreditava nem que fosse entubado. Ele como profissional, né? Ele falou, vou botar só o oxigênio. A minha nora falou que ele foi dirigindo, Camila. Ele foi dirigindo para o hospital, estava com um pouquinho de falta de ar, mas ele quis dirigindo, conversou com todo mundo.
sabe? E ficou no hospital no oxigênio. E começou com dor no corpo, falta de ar. Dor no corpo e falta de ar. E aí já evoluiu rapidamente. Aí no dia 13 ele teve uma piora, aí colocaram ele no respiradouro, porque o pulmão não estava saturando. A saturação boa, ela tem que chegar mais ou menos 99%, a saturação, o pulmão funcionando bem. Dele estava aquém, estava muito abaixo disso. Então aí a médica que atendeu decidiu colocar ele no respiradouro, conversou com ele, falou. Aí ele chamou a minha nora e falou com ela, passou senha de banco, as coisas, conversou com ela do que deveria ser feito, falou, olha, eu vou entrar no respiradouro e conversou com ela. E depois nunca mais. Dali, no dia seguinte, no dia 14, ele fez a testagem, deu positivo, o Carlos Chagas informou que ele já estava indo para Volta Redonda. E ele deu entrada em Volta Redonda às 23 horas. Nós não sabemos o que aconteceu, como foi a viagem. E aí é o que está na certidão de óbito. Ele foi só piorando, os rins pararam de funcionar, ficou fazendo diálise, ele teve sepsis. E foi o que aconteceu. Era novo, né? Ele fazia parte do grupo de risco. Meu filho tinha 38 anos, não era grupo de risco, meu filho sempre praticou esporte, sabe? Ele estava até um pouquinho fora do peso, né? Ele falou, porque eu estou trabalhando muito, minha mãe, mas ele corria, todo mundo sabe disso, sabe? Ele era desbravador, sabe? Ele era desbravador, era um rapaz ativo, comia direitinho, sabe? A única coisa que às vezes ele gostava era o chocolate. Às vezes ele chegava e falava, me dá um chocolate aí, eu vou sair da linha, sabe? Mas era um menino que se cuidava. E como é que ele falava para a senhora que ele estava trabalhando lá dentro? Como? Muitas vezes sem máscara, sem luva, e tinha contato direto mesmo com as pessoas? Não, olha só, foi feita uma reunião lá no hospital dizendo que não ia fornecer os equipamentos, que era para fazer o usual, como sempre, para não assustar os pacientes que chegassem lá. Foi feita essa reunião num lugar grande, reuniu todo mundo, e olha só, aglomerou, né? Porque reuniu todo mundo, o diretor do jeito que estava, e falou, olha, não é para usar nada para não assustar as pessoas, não vai ficar botando esses equipamentos todos. Então, o equipamento estava dentro do hospital, eles não quiseram receber, ou não quiseram, para não assustar os pacientes. Assustar, gente, é melhor assustar que matar. Fizeram essa reunião e falaram, é o usual. E o meu filho foi atender uma pessoa, ele me disse, olha, minha mãe, eu fui atender um paciente HIV positivo e com suspeita de Covid na emergência. E ele foi levantar a maca, que meu filho era muito alto, e ele foi levantar a maca, quando ele abaixou, o paciente, acho que soltou um líquido, cuspiu, não sei, vomitou e caiu no rosto dele, no olho dele, na máscara de pano. Se ele tivesse com aquela de acrílico, não teria atingido o meu filho. Pode ter sido ali a contaminação. Mas onde ele estava na emergência, ali era a morte certa. Como todos que estão lá ainda. Todos lá. Hospital Geral de Bom Sucesso com o mesmo problema. Hospital Carlos Chagas com o mesmo problema. É preciso olhar isso. Eu estou fazendo uma campanha na internet. E a família vai tomar providências legais contra o governo do Estado? Olha, o que tiver que ser feito será feito porque a gente precisa fazer justiça. Tá? Não só para ele, porque o caso dele é um, mas tem vários assim. Sim. Então, é preciso que se tenha uma consciência política a respeito disso, uma consciência jurídica. Não usar isso única e exclusivamente para se manter em cargos eletivos, mas simplesmente aplicar o que se fala, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. É preciso entrar com ações, é preciso acionar. Não foi feito um decreto para pagar o seguro, não foi feito, não estão sendo mandados recursos para as pessoas se manterem, porque nós somos pessoas pacíficas, nós somos pessoas da paz. Sabe, quanto mais briga, quanto mais guerra, pior a energia e as coisas ficam piores. Meu filho era da paz, meu filho acreditava em Deus, meu filho pregava o amor. Não gostaria que ninguém ficasse brigando em memória dele. Então, eu não gostaria de entrar com nenhuma ação, sabe? Que tipo de ação? Meu filho não será ressuscitado. O que hoje eu estou pedindo é isso, é que outros não passem por isso. Isso é o que eu pretendo fazer nesse momento, sabe? Nesse momento, que sirva, sabe? De alguma forma, Camila, para que não atinja você, os seus, as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Nós somos pessoas, nós temos que cuidar de pessoas. Ficar levantando grandes monumentos, hospitais, pensando como que vai comprar as coisas e não manda um caminhão de máscara para a porta de um hospital. Não está num estado de pandemia? Então, para que vai ficar seguindo o protocolo, guardando máscara para quando tiver morrido quantos? Por que foi feita essa reunião no hospital dizendo que não era para usar, quando já havia decreto, quando as pessoas já estavam morrendo de Covid?
sabe? Ah, só pode usar o equipamento, então é porque tinha. Só vai usar o equipamento um paciente que esteja com Covid. O meu filho já estava. O sintoma apareceu, ele já estava. Para quantas pessoas ele transmitiu naquela emergência? Quantas pessoas ele não atendia no plantão dele? E os colegas de trabalho dele? Então, essa pergunta sua, nesse momento, o que eu peço é isso, é que a gente se ajude de forma mais humana, sabe? Mas se for preciso usar a lei será usada, porque nós estamos sob a égide dessa lei. Foi pela lei que foi feito um decreto. Foi a lei que exigiu que o meu filho não descansasse, não tirasse férias e ficasse de frente. Então, essa mesma lei tem que ser usada também. Sim. Fala um pouquinho dessa ONG, desse trabalho dessa ONG que você tinha com seu filho. Sim, nós temos uma ONG que leva o nome da minha mãe, é a LEI, Associação Leonor Evaristo de Almeida, sabe? É um movimento bem pequenininho, nós participamos de grupos na internet, nós levamos café para a população em situação de rua no centro da cidade do Rio de Janeiro, tem aproximadamente umas 15 mil pessoas, né, em toda a região do Rio, ali a gente atende um número grande, essas pessoas ficam embaixo do prédio da Defensoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós atendemos também a população no entorno, nas comunidades do Andaraí, Divinéia, Jamelão, damos assistência para as crianças que sofreram um acidente no ano passado no Jamelão até hoje, 10 crianças sofreram, nós trabalhamos com 2 crianças, fazemos um bazar beneficente para ajudar a população carente, o dinheiro é revertido para ações sociais, e eu me desfiz de todo o patrimônio que eu tinha a vida toda, fundamos a ONG, e eu moro, inclusive, dentro da ONG, o prédio que eu estou hoje, que eu vendi o apartamento, vendi as coisas que eu tinha, amealhei tudo, e com a ajuda de amigos nós tocamos o projeto. O meu filho foi secretário da ONG, tesoureiro da ONG, e quando ele podia, ele ia para a rua para fazer curativo nas pessoas, sabe? Ele vinha me ajudar, verificar a pressão, sabe? Todo esse trabalho que o técnico de enfermagem pode fazer, e tudo a título gratuito, sabe? Nos últimos tempos ele não estava conseguindo, porque o trabalho lá estava muito difícil para ele, e para ajudar, porque o salário é muito baixo do técnico de enfermagem, é um absurdo pagar R$1.000 e poucos, sabe? E ele dirigia um táxi, sabe, nas horas vagas para ajudar a pagar a faculdade, as despesas da minha neta, e também todas as despesas, mas a paixão dele era a enfermagem, tanto que ele teve chance de fazer outra faculdade, e ele quis fazer faculdade de enfermagem, sabe, porque ele falou, é a minha vida, sabe? Então, é muito doído para mim falar sobre isso. O sepultamento foi ontem. Eu ainda não trabalhei bem isso, sabe? Mas se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele estaria aprovando, que ele estaria ao meu lado, sabe? Ajudando os colegas dele. Sim. Regina, mais uma vez a nossa solidariedade a toda a família. Muito obrigada por compartilhar esse momento difícil com a gente e que realmente esse fato sirva de exemplo para os nossos governantes poderem fazer alguma coisa, né? Sim, Diferente, para que possam realmente agir, entrar com os equipamentos, com os EPIs nos hospitais, justamente para essas pessoas que estão na linha de frente, como seu filho estava. E também eu quero pedir pelos coveiros, pelos PMs, pessoal da Conurb, todas essas pessoas também estão sem os equipamentos. Eu estou recebendo relatos de coveiros lá de São Gonçalo. São Gonçalo, os coveiros estão se contaminando, eles não estão com equipamentos também. E olha, eu não sei se vocês estão vendo, eu estou com a camisa do Flamengo. O meu filho era flamenguista. E ele dizia assim, minha mãe, se eu for antes de você, porque nós amamos o Flamengo. Ele disse assim, eu quero duas coisas. A camisa do Flamengo, que você coloca a camisa do Flamengo em mim, e o meu jaleco, o meu pijama, porque ele chamava de pijama, o que ele vestia no hospital. Ele dizia, olha, eu quero a camisa, então é essa camisa aqui, sabe? E eu não pude vestir o meu filho. Então, assim, se alguém do Flamengo também estiver vendo os amigos dele, eu estou vestindo em homenagem a ele essa camisa, e porque também eu sou Flamengo. Tá certo. Obrigada por compartilhar esse momento difícil com a gente. Eu posso imaginar o quanto deve ser difícil. Meus pêsames realmente por tudo isso. Eu também sou flamenguista, então minha solidariedade, né, ao Alan também. Muito obrigada, Regina, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade por me dar voz. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.